Graças, paz, povo abençoado, povo de Deus, filhos eleitos, espíritos aperfeiçoados. Esta é a linguagem da graça, dos conhecedores da graça, daqueles que foram iluminados, abençoados pela graça de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Sou o irmão Van, aqui direto de Cabedelo, Paraíba, capital João Pessoa, Nordeste brasileiro, para a glória do Deus eterno. Amém? Então, eu já estou entrando na conclusão, no término, melhor dizendo, do estudo predestinados, eleitos, salvos antes da fundação do mundo, né? E abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, salvação, mérito de Deus, glória de Deus, foi um propósito de Deus, os decretos de Deus para salvar o seu povo. Isso é importante. Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, filho de Maria, Jesus homem, nasceu, cresceu, cumpriu a lei, morreu, derramou seu sangue e ressuscitou para salvar, repito, para salvar o seu povo. Quem é o povo de Deus? Os eleitos, os escolhidos, os predestinados, ou todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. Amém? Então, eu quero apenas ler aqui este versículo que está fazendo muita gente crer na predestinação, certo? Então, Atos capítulo 13, versículo 48, que é pouco lido, pouco falado, pouco comentado no meio, né, dos pastores, dos PhDs, né, uma parte da religião evangélica, testemunha de Jeová e principalmente, né, os pastores, né, os doutores da igreja do sétimo dia. Olha só, Mateus capítulo 13, versículo 48. Vamos para o 46. Irmão, é um texto isolado, né? Aí não pode não. Então vamos para o 46. 46. Então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo: era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus, mas uma vez que vocês a rejeitaram e não consideraram digno da verdade da vida eterna, agora vamos oferecê-las aos gentios, né? 47. Pois foi isso que o Senhor nos ordenou quando disse: fiz de você uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra, ou seja, os confins da terra, né, que era ali aquela localidade, aquelas terras dominadas por Roma, confins da terra, fins distantes da terra, eram as terras dominadas por Roma do primeiro século. E o 48, agora o 48, quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por esta mensagem. E todos, preste atenção, todo mundo, todas as gerações, todas as pessoas, né, do primeiro século, não. Todos que haviam sido escolhidos. Somente, amado, somente os escolhidos, eleitos, só os predestinados, ou somente aquele que teve seu nome escrito no livro da vida, creu para a vida eterna. Amém? Para a vida eterna. Então, você acabou de ver aqui, está escrito, está na sua Bíblia, qualquer tradução vai dar isso aqui, ó.
Só creram os escolhidos, ou seja, todo aquele que foi escolhido, que foi eleito, que foi predestinado para a vida eterna. Creu na mensagem da salvação para a vida eterna. Agora, aqui, ó. Então, esses que creram, os escolhidos, nos remete para todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. Na verdade, eles foram escolhidos, os eleitos, porque o seu nome ou os nomes, né, deles estava escrito no livro da vida. Então, teve seu nome no livro da vida? Todos, não só esse grupo aqui, mas só creram outros grupos nos dias de Paulo, né? Outras pessoas, outras famílias, outros povos, outras pessoas, outros gentios, só creram também porque foram escolhidos. Aqui parte, né? Todo ponto inicial, aqui é toda a partida de quê? Só creram no passado os escolhidos, os eleitos, os predestinados. Só creram no presente, na grande tribulação, no ano 70, antes de 70, os escolhidos, os predestinados, os eleitos, todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. Depois de 70, só creram até os dias de hoje, até amanhã, até o ano sem fim, só crerão aquele que teve seu nome escrito no livro da vida, ou eleito, escolhido, predestinado, como você queira dar o nome, né? Como você queira entender. Agora, só creram e só crerão escolhidos, nome escrito no livro da vida. Quer ver um exemplo? Os habitantes da terra, presta atenção aqui agora, estamos já chegando na reta final. Os habitantes da terra do primeiro século ficaram admirados com a besta. Agora, quais pessoas ficaram admiradas com a besta? Observação. Todos os que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Então, perceba que parte dali, do livro da vida, né, se teve o nome escrito no livro da vida, creram para a vida eterna. Obedeceram a Deus, foram fiéis a Cristo, né, guardaram a palavra, a mensagem do Evangelho da Graça, para a vida eterna. Não teve? Ocorreu isso aqui, ó. Os que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, ocorreu isso aqui, ó. Apocalipse. Presta bem atenção nesses detalhes daqui para frente. Apocalipse, capítulo 17, versículo de número 8. O 8 diz: a besta que você viu esteve viva, mas agora... Lembrando o seguinte, detalhe, eu só apenas estou passando aqui, o foco do estudo é mostrar a salvação da vida eterna para os eleitos, predestinados, escolhidos, ou todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. O foco aqui é o livro da vida, não vou entrar em detalhes, né? Quem era a besta, a destruição, né? Os habitantes da terra, não, somente os livros da vida. Teve seu nome nos livros da vida? Foi um abençoado, um eleito para a vida eterna. Não teve? Aconteceu isso aqui, ó. A besta que você viu esteve viva, mas agora não está mais. E, no entanto, em breve subirá do abismo e irá para a destruição. Os habitantes da terra, cujos nomes, olha o detalhe, foca bem isso aqui. Os habitantes da terra, aqui é terra de Jerusalém, terra de Israel, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, ficaram admirados com o aparecimento da besta que havia morrido. Então, cujos nomes, olha só, olha a diferença, meu amado, desperta para isto, é o livro da vida. Presta atenção aqui, ó. Eles para a destruição. Os habitantes da terra foram para a destruição. Esses habitantes aqui. Por que foram?
porque seus nomes não foram escritos no livro da vida. Percebeu o detalhe? Captou? Beleza? Amém? Vamos embora. Então vamos lá. Então, todos os habitantes que não tiveram seus nomes escritos da vida seguiram a besta, se curvaram a besta, mas aqueles que tiveram, não. Preferiram a morte para herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Outra observação: todos os habitantes da terra do primeiro século adoraram a besta. Detalhe: todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 8. Olha só, presta bem atenção aqui, versículo 8. E todos os habitantes da terra de Jerusalém adoraram a besta. São eles, ou de Israel, que não têm os nomes escritos no livro da vida que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Percebeu aqui? Vamos ler de novo. E todos os habitantes da terra do primeiro século, João está se referindo aqui à igreja do primeiro século, à geração do primeiro século, aos habitantes do primeiro século, porque o Apocalipse foi escrito antes da grande tribulação do ano que ocorreu no ano 70. Então, todos os habitantes da terra adoraram a besta. Por que eles adoraram a besta? Porque os nomes deles não constavam, não estavam escritos, os seus nomes escritos no livro da vida que pertence ao Cordeiro. Entendeu? Está entendendo? Então, teve seu nome escrito na vida, Atos 13, 48. Creram para a vida eterna. Não teve, adoraram a besta, serviram a besta, não estavam predestinados para a salvação, mas foram predestinados para adorar e servir a besta e não herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Outra observação: só os eleitos, escolhidos, predestinados, os que tiveram seus nomes no livro da vida, esses têm o direito, ou tiveram e têm o direito da vida eterna. Apocalipse 21, 7. Olha só, Apocalipse revela muita coisa, revelou e revela, que é um livro histórico. Apocalipse 21, versículo 7 diz: o vitorioso herdará todas as bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Presta atenção, detalhe. O vitorioso. Quem é vitorioso? Quem foi vitorioso nos dias do Apocalipse, na grande tribulação do ano 70? E hoje, quem são os vitoriosos? Vamos ver agora. Então, versículo 27 agora, versículo 27. Olha, eles vão aparecer aqui, ó. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes... Olha quem vai entrar na vida eterna. Ele está se referindo aqui ao reino de Cristo, a vida eterna, Então, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E ponto final. Não tem teologia, não precisa fazer bacharelado, mestrado, doutorado, PhDs e pós-PhDs e pós-doutorado para entender isso aqui. Não precisa, meu amado. Simplesmente você leia o texto e creia. Não precisa exegese, não precisa hermenêutica, ou precisa, a não ser que eu precise sim desenhar para que os doutores da religião possam entender isto aqui, que só serão salvos somente todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. Preste atenção. Nenhum mal terá permissão de entrar na cidade santa, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente, irmão, é limitado, mas apenas ou somente aquele grupo, os predestinados,
somente os eleitos, somente os escolhidos, ou cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E ponto final. Não tem mais conversa, não adianta, não tem mais papo sobre isso. Não precisa escavacar, acrescentar, diminuir, e nem o achismo. Leia, entenda e acredite do jeito que está aqui. Somente, salvo vida eterna, é somente para todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. João capítulo 10, já falamos, já batemos muito sobre isso. João capítulo 10, versículo de número 26 e 28. Olha que revelação Jesus faz nos dias de Jesus de Nazaré, do Jesus judeu, o filho de Maria. Olha que revelação bombástica ele faz para a religião da época e para os dias de hoje. Os pastores não acreditam no que Jesus falou, mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Acabou-se, meu irmão. Não crê no Evangelho da Graça, não crê no sacrifício de Cristo, não crê no batismo da cruz, né? Não crê que Jesus apagou os pecados, perdoou os pecados, aniquilou os pecados na cruz, não crê que Jesus cumpriu a lei e deixou na cruz do Calvário. Não creem, os pastores não creem na verdade, não aceitam, né, o que Jesus falou. Por isso que Jesus deixou claro no tempo dele, serve para os dias de hoje. Vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas, não foram predestinadas, não têm os nomes escritos no livro da vida. 27. Minhas ovelhas, ou seja, aqueles que meu pai me deu, têm seu nome escrito no livro da vida. O de vocês não estão, então vocês nunca vão crer, nunca crerão. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Agora, olha a vida eterna, de onde parte. 28. Eu lhes dou a vida eterna. Vida eterna, todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. Vida eterna para os escolhidos, para os eleitos, para os predestinados à vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão. Tem mais que eu li aqui, né? Atos 16, olha o que se Jesus não fizer isso, se o Espírito de Cristo não fizer esta ação aqui, o homem continua sendo cego, mudo, surdo, né? E sem a vida eterna. Irmão, a Bíblia só revela a vida eterna para os eleitos. Não foi eleito, não teve seu nome escrito, não tem como forçar a barra, não adianta você fazer nada. Vamos lá, vamos ver aqui. Atos capítulo 16, versículo 14. Olha que revelação. Uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia. Você conhece essa história, né? Paulo ia orar, né? E levava um grupo de crentes para orar, para explicar a mensagem, o Evangelho da Graça, e esta mulher ficava de longe. Todo dia na oração ela estava lá perto. Todo dia que Paulo ia ensinar, ela estava lá perto. Agora, Lídia, o nome dela é Lídia, na cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Ela passou a entender depois que o Senhor abriu o coração. Ah, não, meu irmão, eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus. Eu entendi a mensagem da graça. Eu me converti. Olha só. Irmão, eu sou convertido, eu me converti. Olha o dedão, negativo. O Senhor lhe abriu o coração, entendimento, e ela aceitou ou entendeu, passou a entender aquilo que Paulo estava dizendo. Por que ela entendeu? Porque ela era uma eleita, uma predestinada para a salvação.
Por que só ela e as amigas delas não? Por que só elas e a multidão de Tiatira, né, não aceitou? Por que só ela e não apresenta ninguém da família, sua irmã, seu irmão, seu pai, sua mãe? Por que só Lídia? Porque naquele momento, ela foi uma eleita, era uma eleita, uma predestinada, uma escolhida, porque o seu nome, Lídia, estava escrito no livro da vida. Não tem o que acrescentar. Atos, capítulo, aí vem Atos, aqui, ó, capítulo 13, e a bomba, né? A criptograça, versículo 48. Olha como bate as escrituras, como as escrituras se completam, né? Como elas se encaixam, como ela aqui no Antigo Testamento, o Antigo Pacto, né? A Antiga Aliança, era uma mensagem que podemos dizer assim, encoberta, né? Embaçada. Quando chega o novo na graça, Paulo revela isso aqui, ó. Quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram o Senhor por esta mensagem. E todos que haviam, eu acho lindo isso aqui, ó, todos, todo mundo não, todos é um grupo de pessoas, todos os eleitos, todos os escolhidos, todos os predestinados, ou todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida, que haviam sido escolhidos para a vida eterna, creram. Tem mais? Tem mais. Deus predestinou o fim e os meios para salvar seu povo. Você sabia disso? Deus, o Eterno, Yahvé, predestinou o fim e os meios para salvar seu povo. Ou seja, para salvar os eleitos, para salvar os escolhidos, para salvar todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Aí você vê esse texto aqui, ó, quando ele diz, ó, olha aqui, Deus, né, aqui, cadê aqui? Sim, Deus predestinou o fim e os meios para salvar o seu povo. O fim é a vida eterna, né, a vida eterna dos eleitos, tá aqui. Os que haviam a mensagem, todos os eleitos, todos os escolhidos, todos os predestinados, né, que haviam sido escolhidos para a vida eterna. Então, o fim de todo eleito, o fim de todos os predestinados, o fim dos escolhidos, o fim daquele que teve seu nome no livro da vida, é a vida eterna. E qual o meio? O meio é o evangelho da graça. O meio é isso aqui, ó. Sim, antes disso, João 10, outro texto que a gente viu, João, o meio, né? Ó, o fim é esse aqui, o fim é a vida eterna. João 10, 27 e 28, ele diz, minhas ovelhas, ou seja, o meu povo, os escolhidos, os eleitos, ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E olha o fim delas, o fim das ovelhas, dos eleitos. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão. Agora, o meio para que eles possam crer, o meio para que os eleitos possam crer, aceitar. Qual é o meio que Deus usou para atrair o seu povo, para atrair os eleitos, para atrair os escolhidos, para atrair todo aquele que estava predestinado para a vida eterna? Qual foi o meio que Jesus usou? A mensagem do Evangelho de Cristo, né? Do Evangelho da graça de Cristo. Romanos 10, 17. Romanos, capítulo 10, versículo 17 diz, portanto, a fé vem pelo ouvir. Isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo, não de Moisés, não da lei, mas da graça. Esse é o meio que Deus usou. Efésios capítulo 1, versículo 13, olha só. Efésios capítulo 1, versículo de número 13 diz, agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Ou seja,
o Espírito Santo só desceu na vida de todo aquele escolhido, de todos os eleitos, de todos os predestinados, de todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. Agora, por que eles creram? Por que eles receberam o Espírito Santo? Porque a verdade, né, a mensagem das boas novas, da salvação, desceu ao seu coração. Só creram, Atos capítulo 13, versículo 48, todo aquele cujo nome estava escrito ou foram escolhidos, predestinados para a salvação. Então, aqui, ao meio, né, que Deus usou para atrair, para chamar, para salvar, né, os seus eleitos para a vida eterna. E 1 Pedro, aqui, 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 23, diz, 23, pois vocês nasceram de novo. Vocês quem? Todo mundo? Toda a humanidade? Não. Os escolhidos nasceram de novo. Os eleitos nasceram de novo. Não para uma vida que pode ser destruída, jamais. Mas para uma vida que durará para sempre. A nova criatura, né? A vida espiritual. Porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Olha que versículo poderoso, né? Vamos ler de novo. Vocês eleitos, predestinados, escolhidos, nasceram de novo. Não para uma vida que pode ser destruída, mas não, porque é espiritual. Essa carnal, a exterior, o homem exterior será destruído. O homem interior é indestrutível agora, é eterno. Mas para uma vida que durará para sempre no reino eterno de Cristo Jesus, porque vem da eterna e viva palavra de Deus, ou seja, do evangelho da graça de Cristo Jesus. Amém? Então, deixa eu ver aqui o horário. Ok. Então, a eleição, meu amado, a eleição, ela é incondicional. Eleição é incondicional. Preste atenção aqui, rapidamente. Deus nos escolheu simplesmente porque Ele, em sua eterna sabedoria e no seu eterno propósito soberano, nos escolheu, nos predestinou e decidiu, o próprio Deus, na sua eterna escolha soberana, ele decidiu derramar o seu amor e a sua graça no seu povo, nos seus eleitos, nos seus escolhidos. Não porque anteviu em nós alguma fé ou mérito. Entendeu? Então, Deus nos predestinou, Deus nos elegeu, Deus nos escolheu, Deus nos salvou antes da fundação do mundo, não porque Ele viu no corredor, né, da eternidade, da vida do homem, da história do homem, que o homem lá na frente iria crer, aquele vai crer em mim, eu vou salvar ele, eu vou derramar o Espírito sobre ele. Aquele que tem fé, aquele terá um dom, aquele vai ter uma revelação do Espírito, eu vou manifestar a minha graça nele. Não foi isso que Deus fez. Não. Deus salvou pelos seus propósitos, eternos propósitos, pela sua eterna sabedoria, antes da fundação do mundo. O meu nome, o nome de todo eleito, já estava escrito no livro da vida, né, do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Agora, perceba isso aqui. Então, não porque Deus viu no futuro que eu iria... A fé não vem de nós. O homem não tem fé. O homem morto espiritual, né, ele não tinha esse poder de reagir, né, à vontade de Deus. Era necessário que o próprio Deus agisse no nosso espírito, nos ressuscitando do morto espiritual, ressuscitado agora em Cristo Jesus. Efésios 1, versículo 3. Olha o que diz. Efésios 1, versículo de número 3 diz:
Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais e nos domínios celestiais. O 5, ele diz, ele nos predestinou antes da fundação do mundo para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. O 7, olha o 7, ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade. Comprou. Éramos escravos do pecado e ele comprou isso, nossa liberdade, com o sangue de seu Filho e perdoou todos os nossos pecados. Apagou, aniquilou, perdoou, comprou todos. Todos. Aqui, ó, perdoou os nossos pecados. Aí, o 11, olha o 11 para a gente fechar. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Olha, nós nos tornamos herdeiros, nós não somos mais herdeiros, nós agora temos a posse. Herdeiros foram eles antes de 70, porque eles tinham a promessa de vida eterna. Né? Morriam, eles iam para o Hades, né? O lugar dos espíritos, onde ficava, morria, o espírito ia para o Hades, que era o lugar dos mortos. O espírito ficavam descansando lá, aguardando a redenção. Quando Cristo morre e ressuscita, ele ressuscita também. Ele tira aqueles espíritos daquele lugar e agora vai para onde? Para as regiões celestiais em Cristo Jesus. Aí ele diz, além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros. Eles, nos dias de Paulo, antes da grande tribulação, antes da redenção no ano 70, herdeiro de Deus, pois ele nos predestinou. Olha que bênção, conforme seu plano. O plano foi de Deus e faz que tudo, ou seja, tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Ou seja, nada foge do controle de Deus, nada foge da vontade de Deus, nada foge dos planos de Deus. Por isso que Jó diz, eu bem sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará, se referindo a Cristo. E ele disse mais, eu bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aqui diz tudo isso aqui, ó. Olha só, ele diz, ele nos predestinou conforme o seu plano, seu propósito, e faz que tudo, absolutamente tudo, ocorra de acordo com a vontade de Deus. Ela é perfeita, ela vai correr. Todos nós, os eleitos, os predestinados, vai chegar aonde Deus quer. Por quê? Porque é da vontade do Pai. Amém, meu querido e amado irmão? Então, em tudo isso, então você percebe que até a fé, para a gente completar aqui, né? Até a fé aqui, ó. Deixa eu ver a hora. Isso. Aqui, ó. Efésios capítulo 2, versículo do 8 ao 10, diz, nem isso o homem teve direito. Vocês são salvos pela graça. Nem essa graça sai do homem, por meio da fé. Nem a fé vem do homem. A fé, isto é, não vem de vocês, é uma dádiva, um dom de Deus. Aí, para piorar para o homem, Paulo diz, para piorar para o homem, não é uma recompensa pela prática de boas obras da lei, para que ninguém venha a se orgulhar ou gloriar. Amém? Então, fica aqui, né, esta mensagem, espero ter contribuído para o teu crescimento, e quero deixar aqui em Atos, né, capítulo 13, versículo 48, leia aqui comigo, por favor. 48 diz aqui, ó, todos que haviam sido e creram, todos os que haviam sido escolhidos para a vida eterna, creram na mensagem da graça de Cristo Jesus. No próximo estudo, meu querido e amado irmão, só para você ter uma ideia do que é que nós vamos ver no próximo estudo, será rápido, garanto a você que vai ser rápido. Vou falar sobre isso aqui, ó. O que ensina ou ensinam, né, no meio religioso, nos púlpitos e nas doutrinas, né,
das religiões evangélicas, Testemunha de Jeová e a do Sétimo Dia, eles ensinam. O que é que eles ensinam sobre esse tema aqui? Por exemplo, Mateus, rapidamente, Mateus capítulo de número 11, e o versículo 28. Olha o que diz, 11, 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, eu vou mostrar para você que isto aqui é mal entendido. Na religião, o homem vai a Cristo. Quem quer aceitar Jesus, né? Aí a ovelha diz, eu quero aceitar Jesus, está arrependido, né? Tem aquela guerra entre Satanás e Jesus para ver quem ganha. Às vezes Satanás ganha dentro da religião, né? Mas dentro das escrituras, Satanás não existe, esse demônio, né? Este espírito maligno não existe. O que existe são pessoas, entidades tem no vídeo aí, você procura, você vai ver sobre o demônio, né? Os demônios da religião, né? O diabo da religião e o diabo que Jesus venceu na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Agora, aqui, então venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos. Então, vai a Cristo quem quiser. Não é assim que ensina, irmão, aceita Jesus, irmão, vem a Jesus, né? E eu vou explicar sobre isso. Este erro teológico, aliás, esta falta de entendimento da graça. Como entender isso aqui? É o homem que vai a Cristo? Como entender com a mente de Cristo iluminada pela graça de Cristo Jesus? Deixa teu like, se inscreva no canal, dá uma força aqui ao teu amigo, irmão Van. Sempre às 18 horas, o nosso estudo, né, semanalmente, de segunda a sábado, sempre às 18 horas. Então, não perca. Gostou desse? Está ficando bom para você? Iluminou? Melhorou? Não perca os próximos estudos, amém? Paz do Cristo é eterno. Como entender isto aqui?